Você já deve ter ouvido falar sobre o grande homem folclórico do Brasil, Coronel Ludogério. E é sobre ele que nós vamos falar aqui com o professor historiador Adalto Guerra, ao lado dos músicos caicoenses, nosso grande Geraldão, Janúncio, Melão e o professor Adalto Guerra, que está feliz, arrodeado da família, os netinhos, né? A gatinha Mariana, Milena, Dudu, o pequeno Ian, junto com a sua nora, a Sara, a esposa Lurdinha, família reunida porque o professor Adalto Guerra também é história. E no nosso cursão você vai ficar sabendo agora sobre a história do grande Coronel Ludogério. Já faz 6 meses que eu não vejo a Filomena, tá me dando uns arrepios no tespor. Um coração quando fala é magoado, o pé quebrado, mas lembrando meu amor. Professor, todo nordestino já ouviu falar sobre Coronel Ludogério, mas quem foi realmente esse grande homem? Marcou para sempre a história do Brasil. O Coronel Ludogério jamais pertencerá ao passado. A ele cabe a frase do célebre poeta Luiz Vaz de Camões, gênio máximo da literatura portuguesa: aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Aqui no Nordeste a gente conhece muitas músicas que foram feitas pelo Coronel Ludogério e sabe-se também que ele foi um homem muito engraçado. Exatamente. Mas sabe-se também que muitas outras coisas ele fez, né? Ele era um homem multiuso. Sim. E por que não começar com uma música, hein, Geraldão? Vamos lá. Bem engraçada, a Rede Velha. Que ele também tinha um lado músico na vida. Exatamente, né? Então, a cidade de Caruaru, a 130 quilômetros do Recife, cidade sesquicentenária, ostenta o orgulho de ser chamada a princesa do Agreste, a capital do Agreste e a capital do forró. E além de tudo isso, tem também o orgulho de ser berço de grandes poetas, repentistas, artistas, né? E entre esse time jogava o Coronel Ludogério, né? E então quem foi esse? Nasceu em 1929. Era um menino esperto, com 10 anos já trabalhava. Seu pai era artesão, fazia sela de jumento, sela de cavalo, e ele ajudava o pai, a profissão de São Paulo. Com 12 anos de idade ele arranjou um emprego numa padaria. Foi ser pãozeiro, entregando pão. O povo comprava pão e ele saía entregando. Com 16 anos arranjou um emprego de carteiro. E mesmo trabalhando conseguia conciliar os estudos. Ele foi escoteiro e terminou o ginásio no Colégio Diocesano de Caruaru. Foi apenas o seu estudo, o curso ginasial. Hoje corresponde à 8ª série, né, ou 9ª série. Quando foi com 16 anos, ele foi para a cidade de São Bento do Una. São Bento, que é o nome da cidade. Una, porque é banhada pelo rio Una. Porque lá ele arranjou um emprego de carteiro. A cidade que fica a 215 quilômetros de Recife, perto de Bezerros. Depois ele mudou-se 2 anos depois para a cidade de Serinhaém, no litoral, mais perto de Recife. 78 quilômetros. Trabalhar também de carteiro. Quando foi mais tarde, aos 18 anos de idade, ele mudou-se para a capital do estado, porque ambicionava preencher uma vaga nos Correios, uma vaga de telegrafista. Porém, infelizmente, não passou no teste. Ele não tinha o estudo suficiente para ser telegrafista. Porém, não perdeu o emprego. Foi aproveitado. E foi na capital pernambucana que ele sentiu o fluido para a comédia.
ele se sentiu impelido para adentrar no mundo da comédia. Tinha um lado cômico também. E lado cômico. O que é que ele foi? O que é que ele fez? Ele foi bater a porta da Rádio Clube de Pernambuco. Lá chegando, encontrou 3 anjos da guarda. Ele deve tudo a essas pessoas. Se bem que nós temos que observar que abaixo de Deus, que ele deu as ferramentas, né? Então, e quem foram eles? Luiz Queiroga, Nelson Ferreira e Onildo Almeida. Ele deve tudo a essas pessoas. Então vamos falar um pouco de cada um. Quem foi Luiz Queiroga? Luiz Queiroga é mais fácil dizer o que ele não foi, porque todo mundo ele fez. Ele tinha uma personalidade um pouco inquieta e mudava com frequência de profissão e de cidade. Aos 13 anos de idade ele foi morar em Caruaru. E lá em Caruaru ele foi comissário de menor. Ele foi publicitário, saía pela rua no carro propaganda. Ele fundou um jornal, foi jornalista também, que por coincidência ele nasceu no dia 24 de janeiro, o dia do jornalista. Perdoe, o dia do padroeiro do jornalista, que é São Francisco de Sales. Ele, jornalista, nasceu no dia do padroeiro do jornalista, 24 de janeiro de 1930. E trabalhou na rádio difusora de Caruaru. Depois ele voltou para a capital. E lá foi trabalhar na Rádio Clube de Pernambuco, também teve uma passagem pela Rádio Tamandaré, e foi pela Rádio Jornal do Comércio, e escreveu no Diário de Pernambuco, né? Quer dizer, era muita coisa, né? Luiz Queiroga, né? E como eu falei, ele era muito inquieto, depois resolveu se mudar para o Rio de Janeiro, né? E o outro, Nelson Ferreira. Nelson Ferreira, o mais velho da turma, nasceu em 1902, da cidade de Bonito, a 215 quilômetros do Recife. Seu pai era violonista, então ele herdou de seu pai a vocação para a arte. Sua mãe era professora primária, e como a gente sabe, violonista não tinha uma renda muito grande, então ele completava, o pai dele sendo joalheiro, né? Então, com 14 anos de idade, Nelson Ferreira foi para Recife. E lá foi trabalhar na Rádio Clube de Pernambuco. E então foi mais um. E ele morreu em 1976, com 74 anos de idade. E o terceiro, Onildo Almeida, o terceiro anjo da guarda, ele era conterrâneo de Dudu Gero. E foi para Recife. E lá em Recife foi trabalhar na Rádio Clube de Pernambuco, e lá passou a maior parte de sua vida. Mas, fazendo as contas, hoje ele está com 86 anos de idade, né? De 1928. Em 1991, ele se converteu ao protestantismo. E ascendeu rápido na sua igreja e chegou a ser pastor. Um dia desse eu vi uma fotografia dele pregando lá na igreja dele, né? E esses 3 fizeram tanta música, tantas composições, que eu acho que o menino mais sabido da escola não decoraria. E para pessoas renomadas no país, olha, Luiz Gonzaga, Chico Anísio, Costinha, Dercy Gonçalves. Elino Julião. Sim, e esses o que eu me lembro de imediato, mas como tem, né? Agora a música que celebrizou Onildo Almeida foi A Feira de Caruaru, interpretada por Luiz Gonzaga. Então, em 1960, mais ou menos, Luiz Queiroga resolveu se mudar para o Rio de Janeiro. Então, ele convenceu o Coronel Ludo Gero aí. Porém, quando o Coronel Ludo Gero foi para o Rio de Janeiro, já levou esse nome. O nome dele é Luiz Jacinto da Silva. E o título de Coronel Ludo Gero foi dado a ele por quê? Pelo seguinte, lá tinha, entre os companheiros, tinha um funcionário da rádio de nome Hilton Marques. E induziu Luiz Queiroga a convencer Luiz Jacinto da Silva a adotar o pseudônimo. E ele mesmo sugeriu que fosse coronel. Isso em memória do coronelismo do Nordeste, que talvez ele desejaria ter vivido essa época e não conseguiu viver, porque quando eles nasceram, Getúlio Vargas extinguiu.
Na Revolução de 30 ele extinguiu o coronelismo, né? Talvez foi sem memória do coronelismo que marcou a história do Nordeste. E o Ludo Gério? E o Ludo Gério, lá em Caruaru, tinha um popular muito estimado na cidade, é desse tipo de gente que vive de bem com a vida, não se aperreia com nada, a casa está com goteira, o menino tirou 2 de matemática, e ele está alegre, satisfeito, contando piada, fazendo lorota, esse negócio está com o astral lá em cima. E ele era muito amigo de Ludo Gério. E então, ao título de coronel, em memória, em amizade a esse amigo, ele acrescentou o coronel Ludo Gério. E em Recife, ele se associou a Rosa Maria, uma artista, comediante que tinha por lá. E ele chamava de Rosinha. E as primeiras interpretações dele foi representando uma pessoa que só entendia as coisas ao pé da letra. Ao pé da letra. Só para ilustrar. Ele ia a caminho da casa paroquial, levando o martelo e os pregos. E perguntaram para que aquilo. Ele disse que ia dar de presente do padre. Porque escutou o padre dizer que ia fazer uma pregação. E ajudar o padre, né? Outra vez, ele disse a Rosinha que tinha jogado no bicho. E Rosinha perguntou: e se você tirou alguma coisa? Que tirou que nada, dona Rosinha. Disseram que eu jogasse no grupo. Quando eu passei na frente do grupo, joguei as moedas, os meninos caíram em cima. Jogou no grupo escolar, né? Grupo, né? Então, dessa Essas saída coisas. de Recife para o Rio de Janeiro, como é que se deu o coronel Ludo Gério lá no Rio de Janeiro? A ascensão foi rápida. E ele começou a ficar famoso. Na sua ida para o Rio de Janeiro, induzido por Luiz Queiroga, ele levou, aliás, vou dizer assim, eles levaram Irandir Pérez Costa. Irandir Pérez Costa, que também era comediante da Rádio Clube de Pernambuco, e adotou o nome de Otrope, ou Atrope, não chama Otrope, não chama Atrope, né? O que é certo que eles foram para lá. Aí a fama deles foi ascendendo. Infelizmente o tempo foi muito pouco, porque eles iam voar muito alto, né? E a essa altura ele já estava no mais alto degrau da fama. Onde ele chegava era muito aplaudido. Eu sei de uma história que ele chegou numa cidade daqui do Nordeste, e quando ele entrou no palco foi aquela chuva de palmas, o povo aplaudindo Ludo Gério. Porque além do lado cômico e engraçado que conquista, ele também era simples, né? No meio do povo. Era, e fazia o papel de matuto, né? E ele disse: muito obrigado, pessoal. Nunca tinha visto tanto puxa-saco junto. E a respeito disso, ele fez até uma música fazendo alusão à figura do puxa-saco. Porém, ele deu outro nome: Xeleléu. Vai lá, gerador. Coronel Ludo Gério, na voz, na sanfona de Geraldão de Caicó e os músicos Janúncio e Melão. Professor, o senhor falou que o tempo de sucesso aí foi pequeno. Por quê foi pequeno? Porque ele morreu logo. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou lá, encontrou uma artista de nome Mercedes Prado. Mercedes Prado não era brasileira, era venezuelana da cidade de Caracas. Ela nasceu em 1930. Era uma menina esperta, uma menina de índole aventureira,
depois de fazer seus estudos em Belas Artes lá em Caracas, ela casou com um conterrâneo de nome Alexandre Otero, que também era artista. Ele povoava os museus de artes plásticas. Tem um museu em Venezuela, só peça dele tem 40, Alexandre Otero. E eles se mudaram para Santiago do Chile. De Santiago do Chile vieram para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, Mercedes Prado descobriu que tinha asas para voar mais alto e resolveu adentrar no mundo da comédia e associou-se ao Coronel Dugero e à tropa e saíram fazendo sucesso pelo Brasil. Mas ela também aderiu um pseudônimo aí. Qual foi o nome dela? Filomena. Filomena. Então ficou Coronel Dugero, a tropa e Filomena. E as suas gravações começaram a partir da década de 60. Na parte artística, Filomena se tratava como esposa do Coronel. Ela era esposa do Coronel Dugero, né? E fazia as perguntas, ele respondia, e a tropa fazia o papel de uma pessoa intelectual que estava sempre botando emendas nas colocações do Coronel Dugero. Isso tudo já devidamente combinado, preparado, treinado, e tinha hora que ele se irritava, se estressava, né? E então, eles começaram a rodar o Brasil inteiro. Mais tarde, Luiz Queiroga, que foi o braço direito do Coronel Dugero, eu digo assim, foi o anjo maior, como eu falei no início da enquete, para o Rio de Janeiro. Ele resolveu se mudar para a sua terra. Alugou um apartamento em Olinda e foi morar lá. Depois dele passar pela TV Tupi, pela TV Globo, a TV Tupi incipiente, né, no começo. E em Recife ele chegou só para morrer. Em 1978, no dia 15 de maio, ele foi encontrado morto no seu apartamento. E como ele não tinha nem sinais de pancadas, escoriações, balas, a perícia deu como infarto. E lá se foi Luiz Queiroga, com 48 anos de idade. Né? Luiz Inácio da Silva, Coronel Dugero, começou a fazer turnê pelo Brasil inteiro. E no dia 14 de março de 1970, para a nossa grande tristeza, depois deles fazer algumas apresentações no Maranhão, Filomena não ia com ele, ele ia com a tropa. Ele foi para Belém do Pará. E lá o avião caiu na Baía de Guajirá. E lá se foi o Coronel Dugero e a tropa. Porém, só 16 dias depois é que os restos mortais foram encontrados. Uma morte bem triste, né? Para uma pessoa que era tão alegre e causava tanta alegria. Não, os cronistas esportivos da época chamavam Mané Garrincha a alegria do povo. E realmente era. Parecia que ele jogava mais para o público do que para o Botafogo. Mas em termos de comédia, inegavelmente, foi a alegria do povo foi o Coronel Dugero. O Brasil inteiro se comoveu com o falecimento dele. Lá em Caruaru tem um museu de arte e, como não podia deixar de ser, seria uma injustiça, reservar um espaço para ele e Luiz Gonzaga. Mas como o senhor mesmo falou, uma figura tão folclórica do nosso Brasil não fica no passado. As músicas, o legado, gravações inclusive, continuam dando orgulho ao povo nordestino. Mais um nordestino que fez sucesso pelo Brasil inteiro. Exatamente, todo mundo parava para escutar o Dugero. Depois que ele morreu, muita gente tentou imitá-lo, mas não conseguiu não. O Coronel Dugero é insubstituível. Como o senhor mesmo falou, tem muitas músicas dele que fizeram sucesso e gravadas por outros artistas também nacionalmente conhecidos. E uma das que ficou bastante conhecida, inclusive os meninos vão tocar aqui pra gente também, é a do Rabo do Jumento. O Rabo do Jumento, bem engraçada. Essa eu acho que todo mundo já ouviu um pouquinho, né? Essa música é até, hoje fala-se muito em preservação do meio ambiente, né? Até ecológica, né? A música até ecológica. Vamos lá, Geraldo. Então, só para se despedir, antes da música, eu quero já agradecer aqui a essa Enciclopédia Viva, o nosso professor, né, o professor Adalto Guerra. Eu costumo dizer sempre que a gente faz tantas participações do professor aqui na nossa TV Curtição sobre outras pessoas. Um dia a gente vai ter que fazer uma especial a esse cara aqui, que
decora, como eu disse antes da entrevista aqui, os 20 melhores livros do Brasil não trazem tantas informações como o professor tem. Isso não é rasgação de seda, ele sabe que ele merece isso, tantas datas guardadas na memória, já com essa idade, não esquece, não falha nenhuma informação, sempre levando para você da TV Curtição a melhor informação. Já agradeço aqui ao professor e aos músicos, e para se despedir, vamos lá então com uma das músicas que ficam mais conhecidas do professor. Eu falei da morte de todos eles. Alexandre Otero morreu em 1990, com 61 anos de idade. Ele é de 1921, e Mercedes Prado ficou viúva muito cedo. Ela morreu em 2005 com 75 anos, era de 1930. Em breve, mais um vídeo do professor Adalto Guerra aqui no nosso Momento Cultura. Vamos lá com o Geraldão? Rabo do Jumento.